Bom dia a todos e todas. Eu sou economista. E toda vez que eu falo que eu sou economista e trabalho com mudanças climáticas, tem sempre muita gente que me olha com desconfiança. E eu fiquei curiosa para entender por quê, né? O que será? Eu perguntei para o ChatGPT. Perguntei para o ChatGPT, me faz uma imagem de um economista ou uma economista que trabalha com mudanças climáticas. Essa aqui. Bom, um economista meio sério, né? E colocando preço em tudo. Colocando preço na poluição, colocando preço na árvore, colocando preço no solo, colocando preço no planeta inteiro. Mas a verdade é que a economia não é só sobre a gente colocar preço em tudo. A economia é sobre a gente entender comportamento, entender como as empresas, as pessoas tomam decisões. A economia é sobre a gente entender escolhas. E as mudanças do clima, elas são um dos maiores desafios de escolha que a gente tem na nossa humanidade. São escolhas entre o hoje e o amanhã. São escolhas entre o que é mais eficiente e o que é mais justo. E nós, economistas, podemos ajudar a melhorar essas escolhas, a entender quais são os incentivos que mudam essas escolhas. Porque o fato é que as mudanças climáticas, elas são uma realidade. E quando a gente pensa em mudanças climáticas, a gente pensa em desastres, enchentes, em secas. Mas a verdade é que só o aumento da temperatura já é nocivo para a saúde humana. E a temperatura média global já aumentou quase 1,5 graus nos últimos 100 anos. E esse aumento de temperatura, ele não é igual no espaço. A gente tem países que já são muito quentes e que vão ficar ainda mais quentes. E essas pessoas não têm acesso a ar-condicionado. Um estudo de colegas economistas da Universidade de Chicago mostrou que a gente vai ter de 3 a 5 milhões de mortes anuais a mais até o final do século. De novo, a gente olha que o risco de mortalidade aqui em vermelho, ele é maior nos países perto da linha do Equador, que também são os países mais pobres. E o que a ciência do clima nos diz? A ciência do clima nos diz que a maior parte desse aumento de temperatura é dado pelas emissões de gases de efeito estufa, as emissões humanas. E não importa aonde a gente está emitindo. Se a gente está emitindo daqui de São Paulo, ou de Nova York, ou de Xangai, qualquer tonelada de CO2 que a gente emite aquece o planeta da mesma forma. Então, o nosso desafio é um desafio coletivo. E a gente sabe que o caminho é reduzir as emissões. Então, eu quero fazer uma reflexão aqui com vocês, como que a gente pode pensar em incentivos para reduzir essas emissões. Eu vou começar, a gente vem de um país com histórico rodoviário, então eu vou começar falando das emissões veiculares, veículos leves e veículos pesados. A gente viu aqui, né, inclusive nas demais palestras, que as emissões dos veículos elas vêm da queima de combustíveis. Então, a gente poderia pensar numa solução aqui. Primeiro, eu, como economista, querendo precificar tudo, a gente poderia aumentar preço. Né? O que significa aumentar preço aqui? Significa a gente colocar um imposto sobre carros que emitem mais. Aliás, o imposto é a política pública mais antiga que se tem em conhecimento. Então, uma solução seria aumentar o IPVA de veículos que mais emitem. Mas o que a gente observa na prática? O que a gente observa na prática é que as políticas estão indo na contramão dessa questão. Então, foi aprovada a isenção de veículos com mais de 20 anos. Não parece ser essa a nossa solução. Vamos pensar numa outra solução. A gente poderia monitorar e fiscalizar a frota existente, as emissões da nossa frota. A exemplo do que aconteceu nos anos 2000, em vários grandes centros urbanos, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Deu certo essa política? Foram todas descontinuadas por suspeita de fraude nas licitações e de propina. Eu não estou querendo ser muito pessimista aqui, mas o que funcionou efetivamente? E para a gente falar do que funcionou efetivamente, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo.
Quando a gente olha a década de 1980, no Brasil, os grandes centros urbanos viviam uma crise de poluição. Essa crise de poluição não foi só uma crise de poluição, mas a gente viveu uma crise de saúde pública com o caso de Cubatão. O caso de Cubatão chocou todo o país. E foi nesse contexto que técnicos da CETESB, junto com o governo do estado de São Paulo e com o governo federal, desenvolveram uma política que chamava Proconv. E o que foi o Proconv? O Proconv, ele obrigava as 4 montadoras existentes na época, hoje a gente tem bem mais, né, mas na época a gente tinha só 4 montadoras, obrigava essas montadoras a produzirem veículos mais limpos e que fossem ficando cada vez mais eficientes com o tempo, ou seja, rodando mais quilometragem com o mesmo litro de combustível. E essa política funcionou. Um estudo que eu fiz, junto com colegas da Universidade de Carnegie Mellon e do Boston College, a gente mostrou que essa política reduziu significativamente as emissões veiculares do nosso país. Mas, apesar da gente ser um país rodoviário, né, e essas emissões serem importantes, elas não são a fonte de emissão mais importante do Brasil. Quase metade das nossas emissões, elas vêm do uso da terra, do desmatamento. E a gente sabe a importância da floresta, né? A floresta, ela retém água, ela retém nutrientes no solo. A floresta também, ela é lar de espécies de animais e vegetais. E a floresta também captura e estoca carbono, que é muito importante nesse desafio que a gente está colocando aqui. E a gente, em 2004, já tinha perdido 15% da área da floresta amazônica. É uma área comparável a um país como a Ucrânia ou a 2 Itálias. E foi nesse contexto também que surgiu um programa chamado PPCDAM, cuja ideia era aliar o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, com imagens de satélite, com um monitoramento de satélite do desmatamento. Então, o INPE começou a detectar esse desmatamento e mandar relatórios diários de focos de desmatamento para o IBAMA, para o Ministério do Meio Ambiente, que conseguiam fazer uma ação muito mais focalizada de monitoramento. E um artigo de colegas economistas da PUC-Rio mostrou que essa política foi responsável por reduzir em 60% o desmatamento no Brasil na época. Como as nossas emissões são, em grande parte, de uso da terra, isso significa que reduziu em 25% todas as emissões de gases de efeito estufa do Brasil. Uso de tecnologia, dados, para gerar os incentivos corretos. Mas nós, economistas, não conseguimos também só avaliar políticas existentes. A gente também consegue simular políticas que estão em discussão, que foi o que eu tenho feito no setor de transporte marítimo, junto com colegas da UFRJ e da IACHA, aqui da USP. O setor de transporte marítimo, ele representa 3% de todas as emissões globais de gases de efeito estufa. E é um setor que ficou de fora do Acordo de Paris, mas desde 2018 tem trabalhado na sua descarbonização e a gente tem auxiliado a avaliar essas políticas, a simular o impacto dessas políticas, para a gente escolher aquelas políticas que têm o menor impacto nos países mais pobres e o menor impacto em termos de insegurança alimentar, por exemplo. A política que foi aprovada em abril desse ano foi justamente uma colaboração ali do nosso trabalho de simulação de impacto dessas políticas. Olha só, já falei de várias coisas que nós, economistas, ajudamos aqui nesse debate de descarbonização. Eu sei que vocês não estavam acreditando em mim no começo, mas a gente falou aqui sobre políticas e sobre incentivos que funcionam e funcionaram para mover as decisões ali de empresas e também de setores. Mas a gente também pode ter incentivos pessoais a mudar todo esse cenário. Tem um trabalho que eu fiz com um aluno de mestrado daqui da USP, que a gente mostra que se a gente substituir um dia de refeição da nossa semana de carne vermelha por peixe, a gente reduz a pegada total das famílias brasileiras
em 6%. 6% a pegada total e 11% a pegada só ligada à alimentação e bebidas. É uma mudança muito pequena por um impacto tão grande de descarbonização. E, às vezes, também é só a gente dar mais informação para as pessoas. Tem um estudo de colegas economistas dos Estados Unidos que mostrou que, quando você fornecia um relatório que mostrava o consumo de energia das pessoas em comparação com o dos vizinhos e também informações de como melhorar o seu consumo energético, isso reduziu significativamente o consumo de energia das pessoas. Olha o poder de uma informação, que é muito simples, muito barato e muito eficaz. E aí eu volto à minha questão inicial. Como é que nós, economistas, podemos ajudar a enfrentar a questão das mudanças climáticas? Porque a gente viu aqui que o clima não é apenas sobre ciências atmosféricas. As mudanças climáticas, elas também são sobre comportamentos, sobre incentivos e sobre escolhas. Eu falei aqui várias iniciativas, vários incentivos, várias políticas públicas que deram certo. O Proconv deu certo, o PPCDAN deu certo. Pequenas mudanças nos nossos hábitos também dão certo. Informação também dá certo. Eu sei que a gente ainda não conseguiu descarbonizar a nossa economia, eu sei que o caminho é muito longo, mas a gente sabe por onde começar. O desafio, ele é coletivo, mas a gente pode mudar as nossas escolhas também. Porque não é só sobre o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos. É também sobre que filhos nós vamos deixar para o mundo. Obrigada.